o desenho do perfil do candidato. Basicamente, a gente fez isso no decorrer das aulas, só que a gente vai dedicar uma aula somente para isso, tá? Então aqui você vai seguir um passo a passo, seguir alguns pontos importantes para que você possa desenhar o perfil do candidato, quem é a pessoa ideal para ocupar aquele cargo. Então, se você vai observar que esse checklist vai conter vários pontos que a gente já conversou no decorrer do curso. Então, primeiro, analisar a cultura da empresa, que é justamente o fit cultural, tá? Que é a identidade do futuro colaborador com os valores da organização. Tá bom? Então, é necessário ter um alinhamento, é necessário ter os pontos em comum, tá bom? Porque não adianta você contratar um colaborador com a cultura, com valores totalmente diferentes da organização, porque isso vai causar conflitos com as pessoas, isso vai causar conflitos com a própria organização, com os clientes, enfim. Isso pode acabar destruindo a reputação, a imagem de uma organização. Segundo ponto é a conversa com o gestor. É aquilo que a gente já falou, né? Que você precisa conversar com o gestor, você precisa ter essa comunicação, essa linha transparente de comunicação com ele, para que ele possa te passar o que ele precisa. E assim você desenhar dentro da descrição de cargo que aquele gestor ele precisa naquele momento. Porque normalmente o que é que acontece? O gestor o RH faz todo o processo de recrutamento, de seleção, de utilização das ferramentas e tal. E o candidato escolhido, 2, 3, 4, 5, eles vão somente conversar com o gestor. Para o gestor conhecer um pouco mais eles, fazer algumas perguntas, mostrar o setor, a equipe, o que vai ser feito, as cobranças, enfim. Mas você precisa conversar com o gestor, o solicitante do talento, vamos dizer assim. Quem está solicitando aquela pessoa. Terceiro ponto, conferir os padrões existentes na equipe. Então, quem são as personalidades, quais são os tipos de personalidades que estão inseridas dentro daquela equipe? Você precisa conhecer, você precisa entender, você precisa analisar para que você não bote uma pessoa lá dentro. É o que acontece muito nas empresas. O processo não é feito da devida forma. É colocado qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer análise, de qualquer jeito. E acaba tendo problemas futuros, tá? Opa, pronto. Pois é, tá? Então assim, se você prestar atenção, vai ter muitas dessas coisas aqui que a gente tá vendo que não é feito. Que precisa ser feito, mas não é feito. Então não enxergue isso como se não tivesse que ser feito, tá? Você precisa fazer. Se as outras pessoas não fazem, tá, deixa lá, os resultados são com elas. Mas faça do jeito que tá aqui que você vai ter os resultados esperados, tá? Quarto ponto é avaliar as habilidades profissionais profissionais necessárias que a gente vai descrever, a gente vai analisar lá na descrição de cargos, né, que a gente vai ver quais são as habilidades. E o último ponto aqui é identificar as competências que o cargo exige. Então, mais uma vez, lá na descrição de cargos você vai colocar isso, tá? Nos materiais complementares que você vai baixar, vai estar lá a apostila, já coloquei um modelo de descrição de cargo, tanto no Excel como no Word, para você lá baixar e utilizar, tá? Eu coloquei também uma planilha de análise de pessoas, para você analisar o pessoal da equipe, as competências, que você pode utilizar até mesmo no momento da entrevista, para pontuar alguns pontos que você quer. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto. O que é que você pode fazer quando você for fazer a entrevista de emprego, né? Se estiver fazendo uma entrevista, você pode fazer o seguinte, ó. Pega essa planilha de análise de pessoas, de análise de pessoal. Faz assim, por exemplo, candidato, Mesquita. Aí, por exemplo, as competências.
Aí você pode trocar aqui as competências pelo que você deseja, pelo que você espera que ele transmita nas respostas. Então, por exemplo, postura, facilidade na comunicação, segurança, transparência, enfim. Vai colocando aqui os pontos que você deseja avaliar na entrevista e vai pontuando. Ah, o Mesquita aqui ele foi 8, não, aqui foi 9, aqui foi 6, não, aqui foi 9. Então, você consegue ter uma média. Então, você consegue avaliar essas pessoas através de números, tá bom? Através de dados, certo? Já que a gente estava. Pronto, aqui. Pronto, tá? Então, é isso que você pode fazer para analisar e ter o perfil ideal de candidato, tá bom? Aqui a importância que a gente já viu, né? Alguns perfis comportamentais de profissional, comunicador, planejador, executor. Então, tipo assim, essas características que você consegue identificar lá no metodologia DISC, tá? Que é o de aquele testezinho de perfil comportamental. Você pode utilizar também, é uma ferramenta muito boa. Você pode pegar aí online o modelo e utilizar para um testezinho que eles respondem algumas coisas lá e você consegue algumas perguntas, né? E você consegue ter uma visão de qual perfil ele se enquadra mais para você tomar suas decisões, tá bom? E na próxima aula aqui a gente vai ver um pouco sobre provas e testes que podem ser aplicadas.